Meus ancestrais vivem em mim. Na poesia das estações, nas montanhas irmãs, abraçadas às pedras, esculpidas pelo tempo, pelo sangue que jorra sem fim. Ao Iabeté, gratidão. Agradeço a Adriana Mairinque pela oportunidade que me deu de trazer um pouco da experiência da Marcha das Mulheres Indígenas do Brasil, que ocorreu agora no mês de setembro, dos dias 7 ao dia 11, na segunda Marcha das Mulheres Indígenas, que teve como tema Mulheres Originárias reflorestando mentes para curar a terra. Nas chegadas, todas nós, tanto nós como as lideranças femininas da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, dos Pampas, da Caatinga, da Mata Atlântica, fomos testadas para a Covid-19, dentro de parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz e outras instituições voltadas para a saúde. Tivemos o apoio também da Universidade de Brasília. E apesar do calor, daquele clima muito seco desta época em Brasília, nós tínhamos também o calor do afeto, o calor das nossas lutas, desse desejo de termos paz, de vivermos em paz com os nossos encantados, com os nossos ancestrais, com aqueles que ainda gritam de dor pelas tantas injustiças que nossos povos originários ainda sofrem, seja na mata, na floresta ou na cidade, porque os indígenas estão em toda parte. Os indígenas não estão apenas nas florestas, eles estão hoje também nas universidades, nos hospitais, curando pessoas, eles estão hoje nos tribunais de justiça, eles estão hoje escrevendo. Temos também indígenas em todos os segmentos, inclusive escritoras, como eu, que sou uma aprendiz da literatura. Nossa delegação do Rio Grande do Norte foi uma das menores. Nós levamos 25 pessoas, entre elas 20 mulheres, porque são muitas dificuldades para chegar em Brasília. Nós tínhamos que passar 5 dias praticamente viajando, porque são 2 dias e meio de viagem, e de volta são 5 dias de ônibus, fora 3 dias acampados mesmo. Nós levamos barraca de camping, levamos edredom, porque à noite faz muito frio, levamos também colchonete. Nossas refeições eram feitas lá. Nós também tivemos um banho coletivo. Gente, foi uma experiência incrível. Fizeram uma estrutura em que tinha um lado de mulheres e um lado para homens tomarem banho. Na hora do banho, 3 a 5 mulheres no mesmo lugar tomando banho. E lá a gente conhecia, durante o banho, as etnias uma das outras, mulheres do Amazonas, mulheres do Cerrado, mulheres do Nordeste também. Então, todas juntas lá, às vezes com outros idiomas, e a gente falava por gestos, porque foram mais de 180 povos. E no nosso país nós temos mais de 200 idiomas ainda falantes, idiomas indígenas, dos povos tradicionais. Mas nós ocupamos, gente, as ruas de Brasília. Ocupamos, não no dia que tínhamos marcado, que seria dia 9 de setembro. Nós fomos ameaçadas nas redes sociais, recebemos bastante mensagens terroristas de caminhoneiros, de pessoas
da bancada ruralista, amigos da bancada ruralista, que eles estão preocupados que o marco temporal, que é uma ementa que criaram para mudar a Constituição Brasileira de 1988. E esse marco temporal, ele dá aos poceiros das terras indígenas uma legitimidade pela posse. Ou seja, quem estiver em terra indígena não vai precisar devolvê-la. Vai ficar como sua. Porque o marco temporal diz o seguinte, que os indígenas que estavam em suas terras, quando foi promulgada a Carta Magna, em outubro de 1988, eles têm o direito de estar nelas. E os que não estão? Então, vocês acham justo? Porque pensem bem, os indígenas não estavam nas suas terras. Aqueles que não estavam, eles foram expulsos. Boa parte desses indígenas tiveram que fugir para salvar sua vida e de suas famílias. Muitos foram mortos na perseguição, outros escravizados, outros, inclusive, eles foram sequestrados, levados para a Europa para servir de exibição, por acharem os indígenas um povo excêntrico, diferente, e outras maldades e atrocidades que eu não vou nomear. Agora vocês imaginam, a partir do momento em que a terra é demarcada, como é que ficará aqueles que não estavam nas suas terras? Então, nós somos contra o marco temporal porque todo indígena é povo originário. Todo povo originário estava aqui muito antes da Constituição de 1988. Eles são os verdadeiros donos dessa terra. Eles têm direito às suas terras. Eu sou de uma etnia potiguara por parte dos meus pais. E por parte da minha mãe, eu sou da Amazonas. Mas vocês acham que uma família nos anos 30, de 1930, se teve que sair de suas terras para uma outra terra para sobreviver, ela não tem o direito de voltar para essa terra e ter seus direitos de volta? Muitos fizeram isso depois da Constituição. Outras famílias se fixaram na cidade, como no caso a minha família e outras famílias. Hoje nós temos indígenas não aldeados, mas não deixamos de ser indígena por causa disso. Somos conscientes de que não precisamos estar na mata para ser indígena, mas nós estamos juntos para defender as mulheres e suas famílias que estão nas matas, nas florestas. Onde tem indígena, tem floresta em pé, porque a floresta faz parte da nossa família. As árvores são nossas irmãs, os animais são nossos irmãos. E a gente não vai destruir a nossa família. Nós não destruímos a nossa família. E nós temos que trazer isso para o século XXI, que é um século onde o capitalismo, onde a mercadoria, ela é colocada em primeiro lugar em relação aos direitos humanos, à sustentabilidade, à preservação dos recursos naturais. E nós, mulheres indígenas, nós somos os biomas também dessa mãe terra, da nossa mãe Pachamama, da nossa Pindorama, terra chamada Brasil. Reflorestar esse Brasil. Reflorestar com nossos gritos, com nossas falas, nossas narrativas, de que precisamos salvar a terra, cuidando das árvores, cuidando das florestas. Deixar a terra nas mãos dos povos indígenas, para que eles desenvolvam suas culturas tradicionais, para que eles desenvolvam suas práticas de convivência,
suas práticas de relação com a biodiversidade em que se inserem, é também preservação da vida no planeta. E nós, mulheres, somos também politizadas. A mulher indígena não é aquela apenas que conhece sobre as ervas, sobre a mata. A mulher indígena também, ela é de guerra, ela é de luta. E nós trazemos no nosso sangue, dos nossos ancestrais, esse desejo de luta. Eu trago isso e eu sinto isso nas palavras que eu escrevo, na minha poética, no meu dia a dia, no meu olhar para uma flor, no meu olhar para um pássaro, para os animais que eu acolho às vezes nas ruas. Quando eu olho para as árvores, eu sinto o pulsar de toda essa sinergia, de todas essas energias dos meus ancestrais falando. Nós não podemos nos calar. E as vozes de mais de 5.000 mulheres e seus maracás, de várias etnias, ecoaram de norte a sul no Brasil, em todas as redes sociais. Não teve como impedir. Nós tivemos dias anteriores à marcha, como eu falei, nós tivemos que suportar não só o clima quente dessa época em Brasília, sofremos com ameaças à nossa dignidade física e de nossas famílias, por sujeitos fascistas nas redes sociais. Fomos também aterrorizadas durante muitas horas, dia e noite, por caminhoneiros que buzinavam ao redor do acampamento. Porque o acampamento, nós estávamos no gramado, com tendas a céu aberto, tinha etnias que trouxe sua comida, que cozinhou sua comida, tinha outras que iam para a fila, né, no nosso refeitório, que tinha lá coletivo, mas tudo era céu aberto. Nós estávamos ali numa grande aldeia com diversos povos e nós sofremos bastante com as ameaças dessas pessoas, né? Principalmente dos caminhoneiros, amigos dos ruralistas, da bancada ruralista, que tem o maior interesse que o marco temporal seja aprovado, porque vai beneficiar seus interesses monetários, porque a floresta é vista para essas pessoas como mercadoria, como pasto para mais gado, como pasto para mais soja, como depredação para extrair minérios, porque tudo isso é mais dinheiro, é mais poder, é mais metal, mais níquel. Aí eu pergunto, com tanto alimento produzido nesse país, por que tem tanta gente passando fome? Porque boa parte do que é produzido no agronegócio vai para exportação, não fica aqui no Brasil. Boa parte do gado de corte também. Olha o preço da carne, gente. Quem é que pode comprar carne acima de R$40 o quilo? Nós temos uma desigualdade social muito grande nesse país. Por quê? Porque nós temos muitas injustiças. Nós temos muitas dívidas com os povos originários. E eu estou falando isso agora como educadora, formadora de professores, além de mulher indígena. Eu estou falando isso como cidadã. São muitas as dívidas. São muitas as dívidas. E nós não podemos mais nos calar. E por isso que eu aproveito essa oportunidade que foi dada para eu falar desse momento histórico, que é um momento que marcou o século XXI, que é a Marcha das Mulheres Indígenas. Em plena pandemia, a correnteza de mulheres saiu do acampamento, que estava localizado no gramado da Funarte, e nós andamos quilômetros e quilômetros a pé. Tínhamos algumas paradas, lá nós cantamos, dançamos, todas nós com máscaras. Imagine, tem que ter muita resistência, gente. Caminhar, cantar no sol,
usando máscaras, mas fomos mais de 5.000 mulheres. E quero deixar essa mensagem, que a nossa marcha, ela teve algumas paradas para saudações públicas e falas de nossas irmãs guerreiras, que no carro de som elas nos guiavam com chamadas de luta. Também houve momentos em que algumas guerreiras deram a surra no boneco, no protótipo que simbolizava o nosso presidente. E elas arrastaram pela rua esse boneco, e quando chegou lá na Praça do Compromisso, onde hoje tem um monumento em homenagem ao Índio Galdino, que foi queimado, gente. O Índio Galdino, ele era do povo Pataxó. Ele foi queimado no dia 20 de abril de 1997. O indígena Galdino estava nesse dia lutando pelos seus direitos da demarcação de suas terras. E ele se perdeu do seu grupo e adormeceu no banco. 5 jovens da elite brasiliense simplesmente atearam gasolina nele e queimaram. E esses jovens ainda hoje estão impunes. Então, quando chegamos na Praça do Compromisso, onde tem um monumento em homenagem ao nosso parente Galdino, foi queimado o boneco que simboliza o nosso presidente, para dizer, queimando este boneco, nós estamos queimando todo o racismo, nós estamos queimando toda a violência contra nossos corpos indígenas, a violência contra as mulheres, para que nunca mais um indígena seja queimado vivo nesse país e em lugar nenhum. Assim foi a voz de nossa grande coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a nossa Sônia Guajajara, liderança indígena da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas do Brasil. E por que esse repúdio, por que esse ato de repúdio? Porque o Bolsonaro, ele colocou em cargo de confiança um dos assassinos do nosso parente Galdino para trabalhar como advogado na parte de segurança. Agora vocês imaginam como é que a gente se sente? A impunidade que existe nesse país. Vidas indígenas importam. Esse é nosso grito. Sangue indígena, nem uma gota a mais. Era, então, essa era uma das mensagens que a gente queria deixar. A nossa marcha, ela também teve encontro de anciães, de avós, bisavós, netos, filhos, mães, crianças de colo, muitas delas dando de mamar enquanto caminhavam, outras levando a criança no carrinho, outra levando a criança no ombro, e elas cantavam. Nós tivemos momentos que fizemos nosso toré também, na passeata, e queremos dizer, nós, mulheres indígenas, somos mulheres originárias, somos biomas dessa terra. Por isso, o mundo não se esqueça que a força das mulheres indígenas é feita de água, terra, fogo e ar. A mãe do Brasil é indígena. Somos guerreiras de nossas ancestralidades e ninguém irá nos calar. Auiabeté, gratidão, Toicové Cunhangueras. Toicové Cunhangueras. Salve todas as mulheres. Salve. Quando eu voltar, olharei nos olhos daqueles que cobriram as minhas feridas com as asas dos seus corações.
Andarei ao lado dos que me receberam nus, sem ouro e sem prata, e alimentaram a minha fome com suas canções proibidas. Quando eu regressar, me unirei aos abomináveis, enjeitados pelas luzes artificiais, cantarei com eles as palavras que sangram e libertam. Iremos saltar abismos. Comeremos o maná que nenhum Deus provou. Saciaremos nossos sonhos com fogo em labareda, de nossos corpos em chamas. Juntos iremos explodir centelhas e acordar em brasas nossas sementes na terra. Cânticos Potiguaras, Eva Potiguar.